Muito bem, gente. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Já está na tela aí, ó. O tema das mensagens tem sido o mesmo: família, criação de Deus. E eu tenho deixado também a mesma imagem, para ficar bem marcante. Você sabe quando você está assistindo um filme e o filme está lhe empolgando, mas de repente aquele ator ou aquela atriz que você está gostando começa a sofrer algum tipo de situação e vindo até mesmo a morrer. Gera assim um anticlímax, né? Aí você fala assim, poxa, mas não era para ser assim. Essa é a sensação que eu tenho ao ler o livro de Gênesis 1 e 2. A coisa estava indo tão bem. Até poesia de amor Adão fez para Eva. Eu soube de um casal que, vez por outra, ele fica repetindo para ela: você é osso dos meus ossos. Você é carne da minha carne. A gente termina, por exemplo, capítulo 2, dizendo que, ora, um e outro, verso 25, o homem e a sua mulher, olha o senso, amados, de pertencimento aqui. Não é o homem e a mulher, é o homem e a sua mulher. Estavam nus e não se envergonhavam. Não havia trevas, não havia restrições entre eles. Estava indo tão bem. Mas aí começa o capítulo 3. E eu vou ler os versos de 1 a 13. Para ver que o negócio não estava bom demais para ser verdade. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção nas minhas ênfases, tá? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim,
quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, né? Essa interpretação é minha. Eu comi, né? Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. É interessante, queridão e queridona, que a nossa família só está de pé por conta do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Tem uma canção escrita por Geraldo Guimarães, tanto quanto longa, eu só vou ler alguns trechos, né? E talvez alguns conheçam, já vão ficar balbuciando aí. Senhor, abençoa a minha casa, o inimigo tem tentado destruir. Mas agora eu me chego à tua presença, vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa a tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem, às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Quando eu oro, sei que não é em vão, eu não vou perder a fé, de joelhos ou lutando, minha família está de pé. Só para enfatizar o coro, né? Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Me parece, queridão e queridona, que Eva não vigiou. Adão vigiou muito menos. Quando as coisas estão muito bem na nossa vida, a gente tende a relaxar. Orar menos, ler menos a Bíblia, vir menos aos cultos, porque a gente acha que está no crédito. A gente acha que dá para levar. A gente se esquece da vigilância, que tem que ser 24 horas por dia. O inimigo está ao nosso derredor, Pedro vai dizer, procurando a que possa tragar. Esse evento, amados, é o evento mais trágico da história da humanidade. Tudo que a gente tem de tragédia ocorre a partir daqui. Alguém já disse que todas as desventuras da humanidade nascem aqui. Eu gosto de deixar para você uma palavra de esperança. Graças a Deus, ele tinha um plano de resgate. Culminou na cruz e na ressurreição de Jesus. De modo que a queda perverteu, desconfigurou, colocou em perda, em xeque, muito aquilo que era plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a família, mas ela não alterou os planos de Deus para o meu casamento, para a sua família, para a minha vida e para a sua vida. Porque na cruz do Calvário, não apenas fomos salvos, mas nossa família também pode permanecer de pé. Em monogamia,
fidelidade, heterossexualidade, que tema difícil de abordar, não é? Ainda mais nos nossos dias. Fertilidade, também é um tema difícil. Complementaridade e durabilidade. Deixa eu só fazer um comentário aqui ao exposto no devocional. A Neuza foi muito feliz do modo como ela abordou a questão. A mútua submissão não significa que não haja papéis diferentes. A nossa submissão mútua deve ser em amor. Mas o marido é o líder, a mulher é a companheira, a ajudadora. O pai é quem cria, a autoridade sobre o filho, que precisa honrar o pai. Quando a gente fala de pais que devem se submeter aos filhos, nós não estamos dizendo de pais que têm que fazer as vontades dos filhos, os caprichos dos filhos, porque ele é autoridade sobre os filhos. A queda desconfigurou tudo. Hoje tem filho dando tapa na cara do pai. Nós temos pais espancando seus filhos até a morte. Nós temos ditos casamentos homoafetivos, relacionamentos homoafetivos, sendo até considerados normais pela sociedade. Um canal de televisão, que não vou falar qual, lançou, essa semana que passou, um quadro, Saindo do Armário. A história de homens que resolveram, sair do armário. Falar, por exemplo, em relação ao aborto, os Estados Unidos teve uma vitória muito grande, a Suprema Corte americana conseguiu derrubar uma lei de 49 anos. Os estados agora estão se reorganizando, porque a organização política naquele país é distinta, os estados têm algumas possibilidades e autonomias distintas do nosso sistema federativo, mas pelo menos foi um marco, importante até. Mas no Brasil, amados, a gente ainda lida com essa proposta sedutora da serpente, de perverter a palavra de Deus. João Marcos, conversa perigosa, versos 1 a 5. Depois, decisão com base nos sentidos, verso 6, decisão errada. E versos 7 a 13, arcando com as consequências. Conversa perigosa. O texto começa falando da serpente, que era a mais astuta, a mais sagaz de todas as animárias, ou de todos os animais selvagens. Não é um demérito falar de que a serpente, enquanto animal, era sagaz, porque no original significa astuto, sedutor, tanto para o bem quanto para o mal. Eu, particularmente, não sou muito fã das serpentes, então eu não vejo nada de muito sedutor. Mas conversei recentemente com alguém que disse, pastor, não é de nossa igreja, tá ok? Então não estou cometendo nenhuma indiscrição. Foi uma conversa outra. Eu amo serpentes. Ela enfatizou no amo. Amo. É pecado, é estranho. Falei, não, é um animal criado por Deus. Pode servir de idolatria, assim como um gato, um cachorro, o que seja. A serpente era um animal fantástico. Eu sou da ideia de que o que acontece aqui é uma possessão demoníaca. Satanás possuiu a serpente, que era engraçadinha. Há quem diga, e eu entendo, de que ela nem se arrastava o ventre na terra. Eu sei que é especulação, amados, mas tudo leva a crer que ela, não sei também, se ela dava pulinhos, se ela voava. Eu que não sei e nem quero saber.
Eu só sei que a maldição para a serpente foi o seguinte: sobre o seu ventre você rastejarás. Eva ficou encantada com essa serpente, que era diferente. Era uma serpente que falava. Até então, creio eu, nenhuma delas ainda havia falado. E ela só falou porque estava possessa. Ah, pastor, de onde o senhor tira isso? Apocalipse 12, 9 vai dizer: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Em Apocalipse 20, versículo 2, diz que o anjo forte segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. 2 Coríntios 11, 3, Paulo vai dizer: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aquela serpente, amados, em especial, era diferente. Eu creio, amados, de que aquela serpente foi criada especificamente para esse fim. Não era um réptil. A maldição da serpente a colocou no pó. Era uma criatura, talvez a mais bonita, porque se fosse uma criatura comum, não chamaria a atenção da mulher. E a mulher gosta do esplendoroso, gosta do destaque, gosta do iluminado. A serpente era um animal real, artístico até. O problema não é a serpente. O problema é que ela foi um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Satanás. Daí, na literatura bíblica, a serpente sempre vai ser associada ao próprio Satanás. Agora, o que Eva estava fazendo, conversando com aquela serpente? Ela foi seduzida. Coloca a parte 1 aí, João Marcos, por favor. Uma perigosa conversa. O problema do pecado, amados, não é quando ele chega. O problema do pecado é quando ele fica. O problema da pornografia não é você acessar um site e aparecer a mulher nua. O problema da pornografia é quando você não tira os olhos daquilo. E você volta. E isso te seduz. A fala da serpente no versículo 1 foi logo colocar em dúvida a palavra do Senhor. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E aí coloca um ponto de interrogação. Satanás começa o diálogo, ele é sempre o proponente, o faz colocando em dúvida o ponto de interrogação e generalizando. Não comam de nenhuma árvore do jardim. Em outras palavras, queridão e queridona, me permita uma tradução rasteira e minha. Você não acha que Deus é um baita de um estraga-prazeres? Você não acha que Deus é um chato de galocha? Essa é a expressão mais antiga. Um Deus do não, do não, do não, do não, do não. Parece o seu pai e a sua mãe. Não pode, não pode, não pode. Tem criança, amados, eu abri um parênteses aqui, pequenininha, que ela sofre. Não faz isso com as crianças. Não pode, não pode, não pode. Ela não pode nada. Será que, Satanás perguntando para Eva, Deus não é um estraga-prazeres? Eu não sei quanto a você, às vezes a gente tem certeza de uma determinada coisa, mas quando vê uma pessoa e faz uma pergunta, a gente para por alguns segundos. Será que?
Houve um delay aqui. E Eva cede ao encanto da falácia da serpente. E responde se Satanás, ou melhor, possuindo a serpente, perguntou com generalização: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva errou na resposta pelo exagero. O que é que diz no verso 4? 4 não. Verso 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto, versículo 3, da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Queridão, queridona, a gente tem que voltar no texto de Gênesis 2, 16 e 17, ou você está acompanhando bem a mensagem? Quando que Deus disse que não era nem para tocar? Hã? Teve algum momento? Não. Amados e amadas, acrescentar algo à palavra de Deus é pecado. MacTosh vai dizer de que Deus não tinha dito nada acerca de tocar no fruto, de modo que quer a sua má citação fosse feito de ignorância ou de indiferença ou desejo de representar a Deus de um modo arbitrário, é evidente que ela estava fora do verdadeiro terreno da confiança simples, da sujeição do coração à palavra de Deus. Eva está dizendo que Deus não disse. E dizer o que Deus não disse é angariar para si severa maldição. Eu preciso citar para você, lá em Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22, e vai dizer, no verso 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Mas no versículo 18 diz: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Satanás responde no versículo 4. E responde com certeza, né, gente? Satanás erra com força. Se é para errar, ele erra com convicção. Por isso que a gente cai, amados, nas tramóias de Satanás. Porque ele fala com uma certeza para a gente, que ele fala: caramba, eu vou afundar nesse negócio, porque esse homem está falando, esse homem não, esse ser está falando, essa forma decadente de murrar está falando, eu vou me convencer. Se você riu, revelou a sua idade. Os mais novos não estão entendendo nada. E é bom não entender nada. Satanás disse, eu ia falar murrar disso, Satanás disse: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Além de um estraga-prazeres, Deus não quer dar a vocês um poder, uma visão além do alcance. Vou ficar só nessa metáfora que está dando certo. Aquela visão além do alcance, vocês vão ver, vocês vão abrir os olhos, vocês vão ter poder. Lembro-me do filme O Advogado do Diabo. Você vai ter poder, cara. O que você quer para se dar bem na vida? É certo que vocês não morrerão.
E aí o diabo mistura verdade com mentira. A pior desgraça que existe na vida é uma verdade misturada com a mentira. Ele disse, porque Deus sabe, versículo 5, que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E está certo, se abriu no mesmo. Vamos ver depois mais tarde. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Meia verdade. Eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas não como Deus. Porque Deus conhece o bem e o mal e repudia o mal. Porque nele não há maldade. Eu e você conhecemos o bem e o mal, mas nós somos atraídos pelo mal. Paulo, o santo, disse assim, eu vivo em conflito. O bem que eu quero, eu não faço. Mas e o mal que eu não quero? Esse eu faço. Qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando você bate um martelo no dedo? Glória a Deus? Qual a primeira impressão que você tem, ou a primeira reação, quando você é agredido? Quando você é acusado injustamente? Quando você é repreendido? Você diz, sublime graça, que doce som? Nós temos uma natureza humana, amados, que é tendente ao mal o tempo todo, inclinada ao mal. Nós somos conhecedores do bem e do mal e não somos como Deus, porque Deus aborrece o mal. Nós amamos o mal. O pecado nos atrai. A sedução do dinheiro, do sexo e do poder nos atrai. Me dá mais que eu quero. Uma dose a mais. Uma influência a mais. Uma sedução a mais. Satanás sabia o que estava dizendo, porque em Isaías 14, o profeta fala dele quando diz assim, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amado, sabe qual é o maior sonho de Satanás? É ser como Deus. Na verdade, é ser mais do que Deus, que ele quer exaltar o trono acima das estrelas. Por isso que a tradição católica, nesse ponto, está certa, de dizer que Lúcifer é o nome de Satanás, significa instrumento de luz. Mas a sedução dele foi em deixar de transmitir a luz para ser, ou para desejar ser a própria luz. Eva deve ter pensado, queridão e queridona, me permita aqui fazer um exercício. Cara, essa serpente está falando com uma certeza tão grande. Olha que categoria, que tom, que honestidade doutrinária, que ortodoxia dogmática. Olhe para mim. Cuidado, tá? Na faculdade, você jovem vai encontrar um professor que também vai falar com tanta convicção a respeito de alguns assuntos. Faculdade não, eu estou ultrapassado. Na ensino fundamental, médio, você já vai encontrar cidadão assim. E cidadã assim. Que vai falar com tanta convicção a respeito do aborto, a respeito do sexo antes do casamento, a respeito de coisas tão absurdas que você vai dizer, caramba, que convicção! Só que convicção não é sinal de honestidade. Nem sempre aquele que fala com você com certeza, que apresenta e manuseia os dados com tanta exatidão, é de fato aquele que você precisa estar seguindo. Cuidado. Busque referências que são de Deus. Porque se você tiver referência com aquele camarada que já casou 3, 4 vezes e está com a quinta mulher, com aquela mulher que fala de liberdade sexual como se estivesse falando de
pôr do sol, com tanta naturalidade. Cuidado que essas vozes são as vozes da serpente. Chegará um tempo, e Apocalipse 20 vai dizer de que a serpente vai ser lançada, julgada, no lago de fogo e enxofre. Mas a serpente, ela está aí ainda. Pela minha convicção doutrinária, está amarrada, mas a corda é grande. Então ela tem um raio de ação violento. O diabo não está solto, porque senão o mundo ia ser muito pior do que está. Aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, mas é. Aí do que retém. Mas cuidado. João Marcos, a mulher tomou a decisão errada. Tudo porque ela pensou com os olhos. Quando a mulher pensa com os olhos, bagunçou geral. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Falou, uau, que fruto. Ela podia comer, minhas irmãs, de todas as árvores do jardim, exceto, mas gente, falou que é proibido, é uma coisa, uma desgraceira. Ela está ali. Agradável aos olhos. A mulher gosta de estética. O frio, por exemplo, tem algumas irmãs aqui que, meu Deus do céu, gostam da estética. Árvore desejável para dar entendimento. Ela falou, vai me tornar mais inteligente. Eu vou contar vantagem com as minhas amigas, vou tirar onda. E vou dizer ao meu marido, você não está entendendo? Sou mais inteligente que você. Até hoje a mulher luta para ser reconhecida como mais inteligente do que o homem. O feminismo, amados, é a essência do pecado adâmico. Claro que a essência é a rebeldia. E o feminismo é uma expressão dessa rebeldia. É querer ocupar o lugar, mas... Ah, pastor, o senhor é machista? Não, não sou machista, e nem me tenho como... Mas a questão não é ser igual ao homem, é ser mulher, basta ser mulher. Eu acho muito estranho mulher que fala como homem. Mesmo sendo mulher, não é porque ela é do outro lado, não, mas ela quer se impor. Ela quer marcar. Quando ela tem um cargo, então, meu Deus do céu, ela coloca o crachá, ela se empodera com aquele crachá, ela se sente assim, amados, a deusa do universo. Mas ela é mulher. Deus criou a mulher para ser meiga. Deus criou a mulher para ser adjutora, a ajudadora. Deus criou a mulher para ser osso do osso, carne da carne, varoa, Eva, mãe da vida. Deus criou a mulher para ser amada, foi tirada da costela, não do pé, não da cabeça, não é para ser pisada, mas também não é acima do homem, é para ser aconchegada. Ah, aqui uma costela faltando. E ela vai ser encontrada no casamento. Mas Eva, amados, tomou a iniciativa. Calvino vai dizer de que o olhar impuro de Eva, contaminado com o veneno da concupiscência, era tanto mensageiro quanto testemunho de um coração impuro. Ela podia anteriormente olhar a árvore com tal sinceridade e nenhum desejo de comer afetou sua mente, pois ela tinha fé na palavra de Deus. Mas agora, o seu coração diminuiu a fé e a obediência à palavra. Ela corrompeu a si mesma e todos os seus sentidos. Ela se depravou. Todas as partes da sua alma foram manchadas, bem como o seu corpo. Ela tomou, comeu, deu ao marido, e ele também comeu. Adão mostrou o desprezo pelo que Deus havia dito a ele. Importante lembrar que a ordem foi dada a ele.
No capítulo 2, versículo 15, diz que o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Repita comigo: ao homem. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aquela árvore era um teste. O homem quer viver debaixo do conhecimento de Deus, ou o homem quer conhecer por si mesmo? Cláudio Francisco disse que Gênesis está dizendo que quando a busca do conhecimento substitui a confiança na palavra de Deus, o naufrágio é inevitável. Pelo registro do original, pelo modo como o texto flui, e alguns comentaristas concordam comigo, Adão estava do lado de Eva o tempo todo. Mas ele não abriu a sua boca. Aí ele falou: Eva, cuidado, Eva. Falando com serpente, está maluca? Não falou. Eva, Deus não disse que não precisava tocar. Não falou. Eva, esse negócio vai dar ruim, hein? Não falou. Ou até mesmo, o mais radical de tudo: Eva, você comeu? Problema seu. Não. Ele tomou do fruto e comeu. Tem homem, amados, que não assume sua responsabilidade, quer ver no que vai dar, só para depois acusar a mulher, os filhos, a sociedade. Até hoje tem homem que age como Adão: irresponsável, banana, covarde, medroso, asqueroso e outros adjetivos que eu me furto a dizer. Eva precisava de uma orientação. Ah, mas Eva não ouviria. Não importa. Deus tinha dito a ele. Onde está sua mulher? O que seu filho anda fazendo? A coisa mais difícil, amados, é trabalhar com homens na igreja. Abrir um rápido parênteses aqui. É difícil demais. Todo pastor que eu converso, amados, eles fazem jejum, oram pela madrugada, ajoelham em milho, fazem de tudo. E é difícil. Reunir homens para dizer: olha, vamos cuidar da nossa casa. É incrível. Sérias consequências acontecem, versículos 7 a 13, eu vou citá-las e domingo que vem, querendo Deus, a gente prossegue. Os olhos de ambos se abriram. Versículo, ponto 3, João Marcos. E é verdade, se abriram, aconteceu. E eles perceberam que estavam nus. Mas eu não comecei o sermão falando que eles estavam nus e não se envergonhavam? O pecado, amados, causou essa vergonha, esse constrangimento, de modo que eles procuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí eu vou entrar no que eu falei ontem, para o jantar dos casais. Atenção, olhe para mim. Por que cintas? Se Eva pecou pelo olhar, por que não colocar uma venda nos olhos? Se Adão pecou quando comeu do fruto, por que não colocar uma venda na boca?
Por que colocar na cinta, nos órgãos genitais? Acompanhando alguns comentaristas, e Davi Murk também, mestre lá do PV, porque no fundo, Adão e Eva sabiam que eles não poderiam mais gerar filhos santos. De que aquele pecado iria macular o leito. E o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos manter o nosso leito conjugal sem mácula, honrado. O sexo não seria mais feito, amados, por prazer igualitário, e a geração de filhos não seriam mais desse expediente de gerar filhos cada vez mais santos, parecidos com Deus. Agora eles tinham que se esconder, eles tinham que ter vergonha um do outro. A intimidade, amados, passou a ser vista com ressalvas. Os olhos deles se abriram. Russell Moore vai dizer que quando nossa humanidade ancestral optou por alinhar-se com Deus cobra e não com seu Criador, sua missão descarrilhou para o exílio da presença vivificante, ou exílio da presença vivificante de Deus. A mulher que era osso dos ossos e carne da carne, agora Adão diz que era culpada. O primeiro casal vai atrás de roupas. Ao invés de voltarem-se para Deus, o sentimento de culpa deles leva-os a um sentimento ou um processo de autoexpiação, de autoproteção. Eles fogem de Deus, ao invés de fugirem para Deus. Sabe qual é o seu maior problema também? É que você, ao invés de fugir para Deus, quando você tem algum problema, você foge de Deus. É o que eu digo, amados, em alguns aconselhamentos. Por que você não falou isso antes? Por que você não pediu ajuda antes? Por que você veio me falar agora? Nós iríamos evitar muita coisa. E as pessoas são honestas quando falam, pastor, é que eu pensava isso. Por que você não falou? Por que deixar para a última hora? É procurar cinta para si, é procurar roupa, é vestido humano, é trapo de imundícia. Quem faz vestidos de figueira dura pouco. Por isso que mais tarde Deus vai matar um animal para fazer roupa de verdade. Aí Deus vai falar, Adão, nem roupa você sabe fazer, cara. Versículo 8. Deus tinha um combinado, amados, com Adão e Eva. Todo dia, na viração do dia, vão passear? Adão falava, estamos juntos, Deus. Eva, todo o coração, falava, não vejo a hora. Mas naquele dia, só Deus apareceu. E o versículo 9 diz que Deus ainda chamou o homem dizendo, onde você está? E o homem responde ainda, eu ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus está perguntando para você, onde você está? E você responde, eu ouvi tua voz no jardim, mas porque meu casamento não deu certo, eu casei com quem o Senhor não queria que eu casasse, eu tive medo e me escondi. Ou, eu ouvi tua voz no jardim,
Mas eu olhei para aquela mulher, olhei para aquele homem, pequei. Estou nu. Tive medo. Me escondi. Ou, eu ouvi tua voz no jardim. E o Senhor sabe o quanto que eu queria que a minha família desse certo. Não deu. A culpa é minha. Estou nu. Tive medo. E me escondi. Versículo 11 diz que Deus pergunta de novo. Ô Deus insistente. Esse Deus não desiste nunca. Quem é que lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Olha para mim. Claro que Deus sabia que ele tinha comido. Mas ele queria ouvir do homem. Quando ele fala, amados e amadas, para você confessar o pecado, não é que ele não sabe, é que ele quer que você confesse. Fala, fala, fala. O que está acontecendo? Para de culpar a cultura, para de culpar a história, para de culpar a sociedade, para de culpar a família, para de culpar quem quer que seja. Assuma o que está acontecendo com você. Quem disse? E Adão resolve fazer o pior possível. Foi a mulher que tu me deste. Numa tacada só ele culpa a mulher e Deus. É a mulher que tu me deste. Em outras palavras, ele diz, o Senhor também não sabe fazer direito, Deus. Por isso, se eu tivesse acordado quando o Senhor estava fazendo a mulher, eu ia dar uns palpites incríveis. Mas o Senhor me anestesiou. Quando eu acordei, ela já estava pronta. Não participei do processo. É risível, porque é risível mesmo. É risível porque é ridículo. O pecado é ridículo. Não no sentido daquele narrador do basquete. O pecado, amados, não tem lógica. O pecado é uma coisa que você tenta entender e não consegue. Aí o Senhor foi procurar a mulher. Que é isso que você fez? Versículo 13. A mulher diz, ah, Deus, eu não tenho culpa nenhuma. A serpente me enganou. E eu comi. Adão não se sente culpado, mas confessa sua culpa ao dizer que ele estava nu e teve medo e se escondeu. Mas de agora em diante, amados, a sociedade vai estar sempre dividida, homem contra homem. O homem passou a estar alienado de sua esposa. Adão resolve culpar Deus e a mulher. E a mulher culpa a serpente. E a serpente, coitada, não tinha ninguém para culpar. É como diz um ditado, errar é humano, culpar os outros e Deus é mais humano ainda. Para terminar, João. O homem e a mulher flertam com a queda quando ouvem a voz errada, a de Satanás e não a de Deus. Por isso que a ordem é, ouça o que Deus diz sobre a sua família, não a cultura, a política, o direito e a sociedade em geral. Amados, independente dos resultados das eleições aqui no Brasil, como nas eleições em outros países, o nosso conceito de família não muda com quem ocupa o poder. O nosso conceito de família está na palavra de Deus. Então não importa. Nós sempre vamos defender a monogamia, um homem e uma mulher,
a heterossexualidade. Nós sempre vamos viver, amados, aquilo que Jeremias falou. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número, não diminuam ao ir na Babilônia, é a nossa Babilônia aqui, Jeremias 29, 5 a 7, procurem a paz da cidade para onde eu os despertei, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Aqui é a nossa Babilônia, nós estamos exilados aqui, não temos o que fazer. Vamos constituir família. Política não vai mudar o nosso conceito de família. A sociedade, a cultura, muito menos. Aquilo que a gente ouve na academia, muito menos. Nós queremos saber o que Deus diz sobre a família. Você pode dizer amém? Amém. O que Deus diz sobre a família? O que é família do ponto de vista de Deus? Está comigo? É um homem e uma mulher e filhos, filhas que são oriundos dessa relação. Família. Isso não é pauta de ideologia nenhuma. Isso é palavra de Deus. Segundo, não se esconda de Deus. Deixe claro para Ele, para Deus, quais são as lutas, tensões que você está envolvido. Nenhuma família é perfeita, mas estamos sendo aperfeiçoados em Jesus, o homem perfeito. Lucas 19, 10, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hebreus 5, ou 4, 15, 16, vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aquela voz que ecoa ou ecoou no Éden, ainda ecoa entre nós. Homem, onde estás? Coloca o seu nome aí. Homem, onde estás? Coloca o seu nome no lugar de homem. Coloca o seu nome no lugar do homem. Mulher também. Deus está em busca do homem. Deus está em busca da mulher. Independente, amados, de qualquer coisa que você tenha feito ou de qualquer escolha que você tenha tomado. A diferença crucial do cristianismo para as outras religiões é que todas as outras religiões, o homem está em busca de Deus. No cristianismo, Deus está em busca do homem. Agora preste atenção, eu quero ilustrar isso para terminar. Deixa a última tela, João. Uma ilustração do Luciano Subirá, que eu achei muito interessante no artigo que eu li dele. Deus, ele faz de tudo. Preste atenção no que eu estou falando, hein? Faz de tudo para se acomodar. Essa é a linguagem de Calvino, né? Deus se acomoda à nossa consciência, ao nosso jeito de ser humano. Ele nos busca. Mesmo em coisas que nós não entendemos. Você fala, pastor, eu não estou entendendo nada. Mas Deus está em busca. Quer ver? Olha que ilustração legal. Disse certa feita, Luciano Subirá estava viajando de carro com a sua família para visitar os sogros. Tem gente aqui que vai se identificar. O tempo de viagem, preste atenção, era de 8 a 9 horas de estrada. Imagine fazendo essa viagem com um garotinho de 4 anos de idade e o filho Israel. E a filha chamava Lissa, de 1 aninho só. É uma tortura. Todo pai sabe como os filhos pequenos se comportam em viagens longas, né? Qual a pergunta que se repete? Pai, quanto tempo falta para a gente chegar? E o Luciano reconhece aqui no seu artigo que ele respondeu várias vezes. Mas aí chegou um determinado momento, ele é homem de Deus, mas se irritou profundamente. Olhou para o filho e falou, filho, de que adianta o pai lhe responder quanto tempo falta? Você não sabe contar o tempo. E ainda que eu
dissesse que falta 1 hora, você não tem relógio. Você não sabe contar as horas. De que adianta você me perguntar e eu lhe responder se você não entende de nada? Uau! O garotinho ficou caladinho, quieto. A esposa do Luciano olhou para ela com a cara de Francisca. Um ar de reprovação. Mas nisso, o silêncio é quebrado quando o garotinho de 4 anos diz assim: pai, mas eu sei que o senhor consegue. Aí o Luciano disse: o pai consegue o quê? E o garotinho disse: eu sei que eu ainda não entendo do tempo, porque eu sou criança. Eu não tenho relógio, nem sei marcar a hora. Mas eu sei que você consegue me explicar quanto tempo falta. De alguma outra forma. Nessa altura, a esposa do Luciano já segurava o riso. E dizia com os olhares: quero ver você sair dessa. Deus deu assim uma presença de espírito para o Luciano, que ele disse assim: filhão, você está certo. O pai não precisa se irritar. Eu vou pensar no jeito de lhe explicar. E aí ele começou a pensar. E ele se lembrou de que quantas vezes as crianças assistem ao mesmo desenho. Quem tem filho pequeno sabe disso. Eles sabem até de cor e salteado cada fala, cada acontecimento. Então ele falou: caramba, revelação do Espírito. Falou para o filho assim: amigão, você sabe aquele desenho que você mais gosta? Diante da resposta afirmativa, ele fez os cálculos mentais e emendou com a explicação, o pai. Imagina que você está assistindo aquele desenho e chega na parte tal. E ele descreve a cena, porque ele já conhecia também o desenho. Daí até o fim do desenho, é o tempo que falta para a gente chegar ao fim da viagem. O garotinho, amados, com olhos radiantes, disse assim: legal, pai. Eu sabia que você conseguiria me explicar o tempo de outro jeito, que não fosse só com o relógio. Da mesma forma, Deus, amados. A gente fica incomodando a Ele o tempo todo. Santa incomodação com as nossas orações. Está faltando muito para o Senhor voltar, Senhor. Está faltando muito para o Senhor mudar minha vida, mudar meu casamento. Está faltando muito para o Senhor me fazer casar. Está faltando muito, Senhor, para a minha bênção chegar. E Deus vai olhar para você e vai dizer, irritado: não adianta eu falar, você não sabe dos tempos e das estações. Daquele dia nem o filho sabe, senão o pai, fica na sua. Não. Ele vai dizer: você conhece aquele livro que eu escrevi? Começa com Gênesis. Acho que é. E termina no Apocalipse. Você conhece a minha história da redenção? Você sabe que eu criei o homem, a sua imagem, a minha imagem e semelhança, mas ele pecou, caiu. E que ao fim da aliança das obras que não deu certo, eu estabeleci um plano da aliança da graça, que culminou com a vinda do meu filho, Jesus. O tempo da cruz de Jesus, até a Nova Jerusalém, é o tempo que falta. Aí você olha para Deus e diz assim: Deus, obrigado.
agora eu entendi. Eu vou viver ao pé da cruz. Porque como eu disse no início, porque quando eu estou de joelhos, a minha família está de pé. Fique de pé, queridão, queridona. Faça uma oração, Senhor, agora. É culto da família, amados. A campanha pode terminar semana que vem, mas a mensagem continua. Talvez você está com algum problema com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, um desajuste com o seu cônjuge, um tempo difícil, um tempo apertado, um tempo de trevas. Já pensou em jogar toalha várias vezes? É agora, você e sua família, é agora. Se você está sozinho aqui, pensa nela, pensa neles. Você pode não estar com eles agora, mas a sua oração está chegando lá agora. Você crê? Diga amém. Está chegando lá agora. Você vai dizer assim: Senhor, eu oro pela minha família. Eu creio que o Senhor está atendendo ao meu clamor. Pai nosso que estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Você deseja que oremos pela sua casa? Nessa galeria, vem aqui à frente, você também aqui. Que a nossa mesa vamos orar pela sua casa. De pão, que a nossa fé cresça de grão em grão. Vamos orar pela sua casa, sua família, casamento, filhos rendidos diante do Senhor. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, e os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. Canta, igreja. O meu maior patrimônio. Queremos orar por você, venha. Chama algumas irmãs para vir aqui também, irmãos, para orar por eles, abraçá-los. Minha família te chama. É um momento de calor humano aqui. Ó, vem Senhor morar comigo.
Vem, pode descer. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Levante suas mãos santas aqui para frente. Vamos orar, vamos clamar. Pegue depois o seu pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros, amados. Levante sua mão e cante assim. O meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio. Precisa do teu auxílio. É a família, gente. Vem. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. Igreja, vamos orar, igreja. Você no seu lugar aí, para tudo para orar. E se você foi tocado agora para interceder por alguém que está aqui à frente, faça isso agora, pode vir. Vamos orar, um pelo outro. Sua casa. Toda a igreja em oração. Não converse, ore. Não se distrai, ore. No acesso celular, ore. Sua casa. Sua família está num conflito. Está no meio de um conflito. Ora. A meia voz começa a dizer: Senhor, abençoe minha casa. E cita nomes de pessoas da sua família agora. Nomes. Faça isso agora, nomes. Nomes. Deus, o teu povo nesta noite se reúne na noite da família. Que todos aqui estejam com os corações voltados para esse momento. Para esse tempo. A família está em batalha espiritual, desde o Éden. E a gente sabe que falta pouco tempo. Temos conhecido da tua palavra. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Precisamos estar preparados para esse dia. Abençoe esses que estão aqui à frente. Alguns deles estão bem sofridos. Você sabe o que está vendo. Você sabe onde dói. Muda, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, Senhor.
no nome de Jesus. Amém. Ó Deus. Ó Deus. Se acerte para o seu lugar, volte. Que luta. A luta da família. A luta da família. Ore silenciosamente, vai. Diga, Senhor, eu não quero perder nada do que eu recebi nessa noite. Nada. Nenhuma palavra.